Olá, já parou para pensar em contar história de milhões de anos de evolução usando só uma câmera e as mesmas técnicas dos primeiríssimos cineastas? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar numa fusão super interessante que une ciência e a sétima arte de um jeito totalmente novo. Parece uma ideia meio maluca, não é? Mas é exatamente essa a proposta de uma oficina super criativa que vai rolar num dos maiores eventos de genética do Brasil. É como construir uma ponte entre o laboratório e um set de filmagem. E o palco para toda essa experiência vai ser o 69º Congresso Brasileiro de Genética. A oficina, que é uma iniciativa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, promete ser um ponto de encontro único para a genética e para a criatividade. Então anota aí na agenda, de 20 a 23 de agosto, a belíssima cidade de Campos do Jordão vai ser o cenário dessa experiência. Ok, mas para a gente entender bem a proposta, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para as origens do cinema. Afinal, o que é exatamente esse tal de Minuto Lumière? O nome, claro, é uma homenagem aos irmãos Lumière, os pioneiros que praticamente inventaram o cinema como a gente conhece. Os primeiros filmes deles eram super curtinhos, sabe? Capturavam um momento no tempo de uma forma pura e direta. A oficina resgata justamente esse espírito. E aqui está a essência do desafio. Criar um filme de 1 minuto em um único take. Isso quer dizer sem cortes, sem edição e sem som. É a narrativa visual no seu estado mais puro e fundamental. E essas são as regras de ouro que transformam o que parece uma limitação em pura criatividade. O tempo de 1 minuto força a gente a ser conciso. A falta de edição exige um planejamento perfeito. O silêncio faz toda a atenção ir para a imagem. E o formato horizontal, bom, ele nos conecta com a linguagem clássica do cinema. Agora, vamos ao que interessa. Como é que essa técnica de cinema tão antiga se aplica a um tema tão complexo e gigante quanto a evolução? O desafio proposto é enorme. Como é que se representa visualmente teorias evolutivas tão complexas? Pensa só, como traduzir o uso e desuso de Lamarck ou a seleção natural de Darwin em apenas 60 segundos silenciosos. E mais, como dar vida a conceitos como deriva genética ou fluxo gênico. Nas palavras do coordenador da oficina, o professor Luiz Gustavo da Conceição Galego, o objetivo é justamente esse: transformar teorias complexas em narrativas visuais diretas. E o mais legal do projeto é que isso é feito usando só criatividade, materiais de papelaria e um celular. E o resultado, olha, é fascinante. Essas imagens são de trabalhos que já foram feitos. É incrível pensar que conceitos tão abstratos como mutação e recombinação podem ganhar vida de uma forma tão poética e com recursos tão simples. É a prova de que a criatividade não precisa de efeitos especiais, né? Deu vontade de tentar? Ótimo! Para quem já está aí pensando em como criar o seu próprio filme, a gente preparou um guia rapidinho com umas dicas essenciais para o sucesso. Olha, mesmo em 60 segundos, uma boa história precisa de estrutura. A curva dramática clássica é uma ferramenta perfeita para isso. É só pensar num início que mostre a cena, uma complicação que cria uma certa tensão, um clímax que seja o ponto alto da ação e uma resolução que feche a ideia. E para guiar o olhar de quem está assistindo, mesmo sendo um plano só, vale usar diferentes enquadramentos. Dá para começar com um plano geral para mostrar o contexto, depois aproximar para um plano médio para focar na ação e quem sabe terminar com um detalhe bem impactante. Cada enquadramento ajuda a contar a história. E agora, a regra técnica mais importante de todas, que não dá para esquecer de jeito nenhum. Filme sempre com o celular na horizontal. Isso não tem negociação. Garante o formato de cinema e é um requisito fundamental da oficina. Vídeo na vertical não vai ser aceito, combinado? Com essas dicas em mente, o convite está feito. Agora é a vez de cada um transformar ciência em arte. A oficina Cinema e Evolução está esperando por mentes criativas e curiosas lá no Genética 2024. É uma chance de aprender, criar e comunicar ciência de um jeito completamente novo e diferente. Então, só para recapitular, a oficina Minuto Lumière vai acontecer durante o 69º Congresso Brasileiro de Genética em Campos do Jordão, de 20 a 23 de agosto. Objetivo? Traduzir conceitos de evolução em filmes de 1 minuto. E a gente termina com esse desafio no ar. Se a tarefa fosse sua, como você contaria a grande saga da evolução em apenas 1 minuto, sem som e sem cortes? A resposta pode ser o seu primeiro filme. Fica aí a reflexão.